Eu vi um post, eu achei muito interessante e decidi trazer para vocês. Como nós estamos na quaresma, eu trouxe 10 coisas que você deve tomar cuidado nesse período. A primeira coisa é, no interior eles acreditam que se você assoviar depois da meia-noite, você corre o risco de chamar a atenção de coisas que não são do nosso mundo, que estão vagando por aí nessa época. E também dizem que se você assoviar, você pode conseguir chamar a atenção até do diabo, porque ele está passeando por aí nessa época também. Número 2. Não atravesse estradas de terra sozinho às sextas-feiras à noite. Eles dizem que em estradas de terra muita coisa fica solta, principalmente nessa época. E que as sextas-feiras foram os dias que mais houveram relatos de pessoas que estavam andando por ali à noite e ouviram passos atrás de si, viram coisas que não deveriam ver. Então, se você quiser evitar, vai aí mais essa dica. Número 3. Se alguém pedir sal na madrugada, não olhe em seus olhos. Eu achei essa bem curiosa. Existem relatos, principalmente no interior, de que às vezes alguma pessoa esquisita aparece no meio da noite pedindo sal. E que é aconselhável você dar esse sal, porque não é uma pessoa do nosso mundo. Pode ser desde uma entidade, a uma criatura, a um espírito vagante. Mas as dicas são, dê o sal, se possível não entregue na mão daquilo que está ali pedindo. Sei lá, coloca no murinho, alguma coisa assim. Não, de forma nenhuma, olhe nos olhos do que quer que seja que esteja ali se passando por humano pedindo sal. Número 4, mais uma vez os espelhos aqui nos nossos relatos. Não olhe no espelho depois das 3 da manhã. Esse é meio que óbvio, né? Porque a gente sabe que espelhos são considerados portais e olhar para o espelho depois das 3 da manhã te dá grandes chances de ver algo ali que não é o seu reflexo. Então seria melhor não arriscar, né? Número 5. Se alguns cachorros uivarem para sua casa, preste atenção. Todos sabem, animais têm o dom de ver o mundo espiritual e eles dizem que principalmente na época de quaresma, alguns cachorros costumam uivar para determinadas casas que estão com alguma perturbação espiritual. Então seria uma dica de que alguma coisa estranha está acontecendo ali na sua casa e seria melhor você checar. Número 6. Evite matas e encruzilhadas. Dizem que, principalmente nessa época, esses lugares que já têm uma energia, né, que muitas pessoas usam para fazer rituais e oferendas, dizem que nessa época tem grandes chances de coisas antigas estarem andando, principalmente nesses locais. Número 7. Se você ouvir o seu nome sendo chamado no meio da noite, não responda. Minha mãe e meu pai sempre disseram que se você ouvir seu nome sendo chamado, independente de quaresma ou não, você não deve responder. Eu já tive algumas experiências assim, de ouvir meu nome sendo chamado e não ter ninguém ali. Dizem que na quaresma, muitos seres sobrenaturais usam isso para te chamar a atenção e te atrair. Então você não deve responder, mesmo que pareça ser a voz de alguém conhecido, porque eles também usam esse truque. Então, se você ouvir o seu nome sendo chamado no meio da noite, não atenda. E um conselho meu, primeiro checa se tem alguém te chamando mesmo antes de você sair respondendo. Número 8. Não varrer a casa à noite. O meu bisavô detestava que a gente varresse a casa, seja quaresma ou não. Ele falava que atraía coisas ruins, que não era bom. Aqui tem a crença, se você varrer a casa à noite, na quaresma, os espíritos, as almas vagantes, elas veem como um sinal de convite para virem até a sua casa. Inclusive, também seria um convite para aquela famosa procissão das almas, que também está aqui na lista. Então, para evitar qualquer convidado indesejado, é melhor evitar, né? Número 9. Não cruzar com a procissão das almas. Como eu disse aqui, tem essa crença de que todas as sextas-feiras, durante a quaresma, a procissão das almas vaga pela madrugada pelas ruas. São almas que saem do cemitério, todas com uma vela, e andam em silêncio, numa procissão silenciosa e macabra. Dizem que se você cruzar e eles perceberem que você viu eles ali, algum deles pode trazer uma vela e entregar para você. E que no outro dia essa vela se tornaria um osso humano e que você estaria meio que amaldiçoado e alguma coisa muito ruim poderia acontecer com você. Essa é uma lenda muito famosa, teve até no Ratinho a encenação, aquelas histórias que o povo conta, que lembram disso, não sei. Os mais jovens provavelmente não, mas era uma coisa que assustava muito na época, eu tinha muito medo. Mas essa lenda é realmente famosa. Dizem para nessa época a gente evitar de ficar por aí nas madrugadas para não correr o risco de encontrar com a procissão das almas. Número 10. O diabo passeando. Muitas crenças antigas dizem que na época da quaresma o diabo fica passeando por aqui e que ele fica procurando pessoas para tentar.
Por isso que a gente sempre ouve muitos antigos dizendo que não é para ir em festas, beber por aí, ficar curtindo na época da quaresma de madrugada. Porque tem grandes chances de, se você tá numa festa, o diabo pedir para dançar com você e tentar ali te ludibriar de alguma forma, te levando para alguma coisa ruim. Se você tá bebendo, ele pode vir querer beber com você e fazer a mesma coisa. E se você estiver andando sozinho de madrugada, alguma coisa também pode acontecer relacionado a ele. Dizem também que os cachorros do inferno, isso me lembra muito Sobrenatural, eu amo essa série, ficam vagando pelas ruas também na época de quaresma, de madrugada. Gente, deixando claro aqui que são crenças antigas e que eu acho muito interessante, eu quis trazer para vocês. Não tô dizendo que isso tudo é verdade, vai muito da crença de cada um. Eu respeito todas as crenças. Sei que muita gente leva essa época como uma coisa mais religiosa, uma coisa mais de introspecção espiritual, e eu acho que tudo é válido, depende do que significa para você. Então eu quero que vocês me contem se vocês têm alguma superstição de quaresma, se vocês têm alguma história parecida, se vocês gostaram dessas dicas para evitar durante a quaresma, e eu vejo vocês no próximo vídeo.